Olá, estimados colegas de México. Eu sou Maralyn, psicóloga, doutora em psicologia clínica, terapeuta de pareja e família. Já hablé com vocês acerca de las famílias com adicções, depois família com duelo e a relação com adicções, a conduta suicida ou para suicida e este funcionamento de família. E agora vamos falar um pouco acerca de como poderia ser alguma estratégia de ajuda para estas famílias, onde podemos ter recursos para a saúde destas famílias. Vou compartilhar aqui com vocês. Ok. Es entonces la tercera parte de nuestro encuentro, que vamos a hablar de resiliencia familiar y las redes sociales. Las redes sociales no necesariamente como la internet, pero las personas de ayuda que todos tenemos, necesitamos tener. Bien. Vamos a empezar pensando con buenas razones para la participación de la familia en un tratamiento, principalmente con adicciones, principalmente con una conducta suicida. Porque cuando hay un trastorno psicológico, un entorno familiar continente cumple su función protectora, o un entorno familiar no continente aumenta la vulnerabilidad a otros estresores. Há evidência de que a insatisfação familiar é muitas vezes um precursor ou concomitante do transtorno afetivo. Há pautas inadequadas de comunicação familiar, há efeitos de los episódios de transtorno afetivo no funcionamento familiar, e os processos familiares podem predecir o curso do transtorno, sua recuperação ou recaída. Um outro ponto, a discórdia familiar e maior risco de crises. A discórdia potencia os efeitos estressantes do ciclo de vida. Há as crises que necessitam de uma adaptação, mas a discórdia potencia efeitos estressantes. 40 a 50% de los depressivos também têm insatisfação marital. E generalmente são famílias com maior dificuldade em resolução de problemas, em reaccionar afetivamente e em uma boa comunicação. A depressão, estou falando acerca de la característica de depressão porque é um fator importante para uma conduta suicida. É mais comum entre os solteiros que entre as pessoas casadas. Estar casado cumpre uma função protectora para o homem e para a mulher. Podemos falar um pouco mais de isto, pero é a ideia de ter alguém com quem pueda contar, com quem pueda ter apoio. Mais que estar casado, por supuesto, le importa la calidad de la relación. Por ejemplo, la falta de una relación íntima y de confianza con el esposo conduce a la depresión en las mujeres, donde esto no se compensa con las relaciones con amigos y familiares, porque la idea de tener una pareja tiene una expectativa de tener intimidad y confianza. Por veces, cuando no hay esto, hay más frustración. É frequente a depressão depois de uma pérdida e ruptura, e a vida tem muitas pérdidas e muitas rupturas. Frequentemente, a discórdia familiar e marital pode preceder a crise. Então, pode pensar em seus casos quando trabalham que desajorou uma crise. Vamos a volver como uma análise em cadena. Que passou antes que pode ter sido o disparador para esta crise? Os investigadores observaram diretamente a interação familiar quando há, por exemplo, um transtorno depressivo. Como é essa interação familiar? Maior conflito, afetos negativos, dificuldade para resolver os problemas, menos franqueza entre a pareja, interações que mantêm um comportamento dependente emocionalmente. Menos observação para os niños,
Mujeres deprimidas se sienten inadecuadas en rol de madre porque ya están con poca energía para sí y sienten que el niño demanda mucha atención, demanda mucho movimiento y no logran esto, se quedan con hostilidad y resentimiento porque se sienten culpadas de no estar con condiciones de manejar el niño. Y las mujeres solo hablan de los problemas somáticos, porque vamos a acordar que es una característica en general de este tipo de familia, observan el cuerpo, no observan la alma. Y también problemas de conducta de los niños, de lo que está afuera de los ojos. La observación de la interacción entre madre e hijo cuando hay depresión. Una madre menos activa, con menos juguetón, más probable que reaccione negativamente, menos capacidad para resolución de conflictos cuando los niños son pequeños, mucho más crítica en las tareas escolares, incluso porque no tiene paciencia o tolerancia para manejar todo lo que demanda la crianza de niños. Los efectos de los procesos familiares sobre la respuesta al tratamiento y las recaídas. La recuperación puede verse obstaculizada cuando hay ambivalencia por parte de los miembros de la familia, incomprensión de la enfermedad y tendencia a culpar el depresivo. En la idea, puedes salir, vamos, párate, vamos a hacer algo, no haces porque no quiere, necesitan de psicoeducación. El cónyuge o familiares expresan críticas frecuentes o emociones negativas a la persona depresiva, hecho que más predice la recaída porque peor siéntese la persona que tiene la depresión. Las disputas maritales no resueltas predisponen recaídas también, y los procesos familiares juegan el papel importante en el curso del trastorno afectivo, incluyendo la relación inicial del tratamiento, la preservación de los beneficios y el curso de la recuperación. Causalidad y justificación del tratamiento, entonces, la falta de un ambiente continente pode potenciar os efeitos de outros estressores. A discórdia familiar pode por si sola provocar a aparição e ou recorrência de los síntomas ou empeorar a reação ao tratamento. Para observar um estado empírico de uma família, podemos fazer 4 perguntas. E como vamos conduzir o tratamento também, a terapia deste consultante que está vindo com uma conduta suicida ou para suicida, um estado depressivo. Bem, observar e evaluar se a terapia de família será mais efetiva que a terapia individual para diminuir o sintoma. Observar se a participação da família melhora as relações e o funcionamento familiar. Observar se ter uma família continente genera menos recaídas e que subconjunto pode beneficiar mais ao indivíduo com transtorno afetivo. Como seria, por exemplo, subconjunto? Fazer terapia individual mais terapia de família ou avaliação psiquiátrica e acompanhamento com medicação mais terapia individual ou terapia de família. Las poblaciones especiales, los pacientes suicidas, el enfoque individual es más efectivo con el enfoque familiar junto. Cuando hay violencia doméstica es común, pero rara vez mencionado como el problema principal. Generalmente la violencia va, quien trabaja va a conocer lo que está pasando después. Las personas tienen vergüenza de hablar que hay violencia. Y los adolescentes y las personas mayores tienen muchos beneficios con terapia de familia. Entonces, si está necesitando hacer una evaluación y una definición para derivación del tratamiento, adolescentes y personas mayores, podemos hacer la terapia de familia y dependiendo de la situación, con una combinación con el enfoque individual. E avaliação psiquiátrica, por supuesto, se é necessário. Bien, estamos falando de um sistema enfermo e não de uma pessoa. E como restaurar a saúde de todo o sistema familiar.
com a resiliência, com esta capacidade incrível que todos nós outros temos. Para pensar em resiliência, que seria em uma transformação, recuperação, vamos pensar em crises primeiro. A ideia de que o ideograma chino habla de crises como uma ameaça, pero com uma oportunidade também de cambio. E a crise genera tensão, todas as crises generam tensão, pero a vida é cheia de crises. O cambio repentino na vida de uma pessoa, um grupo, uma família, requer uma resposta inusual, que a família, a pessoa reorganize-se. E a tensão perturbadora de caráter biológico, social, psíquico, espiritual, que requer um esforço complementar para volver ao equilíbrio, para estabilizar o equilíbrio. O que seria uma crise, então? Uma situação de cambio, nível biológico, psicológico ou social. Um cambio repentino, pode ser, um cambio importante no desajorro. A crise é também uma situação de escassez e requer que a pessoa ou o grupo haga um esforço adicional para manter o equilíbrio ou a estabilidade emocional. As crises em la família são complexas, necessitam cambiar limites, pautas, roles, regras, metas, objetivos, níveis de voltar o tempo da crise, terá uma consequência, a intensidade de umas crises terá outra consequência, e a ideia de que o síntoma de um consultante é uma metáfora de um sistema que está enfermo, de um sistema que necessita ajuda. Há 4 categorias de crises, de acordo com Pittman, que são as mais comuns de las famílias todas. As crises de desarrollo são crises do ciclo vital, universal, predecible, todos nós passamos, niños, adolescente, adulto maior, hace parte da vida, da parte biológica. Pode representar cambios permanentes nos roles familiares ou crises temporais, a influência de fatores biológicos e sociais em cada uma dessas etapas, mas são predecíveis generalmente por as etapas que a família está logrando. Nas crises acidentais ou inesperadas, há uma tensão manifiesta, aislada, real, específica, porque são coisas que não estão, sabemos que pode passar, mas não estão, não esperamos, como uma perda de um emprego, como a morte de alguém, uma doença crônica, a pandemia é uma crise acidental muito intensa, que não temos muito o que fazer a não ser aceitação da situação e cambio de las possibilidades para manejar e adaptarmos a esta situação tão louca que passou. E é comum quando há uma crise acidental, por exemplo, uma morte prematura de alguém, uma búsqueda de culpables em la família. E se tuviera hecho esto? E se não tuviera hecho esto? Alguém que poderia haberlo hecho de outra maneira e aumenta a tensão também. Há as crises estruturais, que são forças internas profundas, tensões que vêm através das gerações, incluso quando se mobilizam extrinsecamente, algo passa fora, intensificam as características intrínsecas, e a crise é o reforçador. Como vamos saber se é uma crise estrutural? Vamos conhecer a história da família. Se é algo que passou na geração dos abuelos, dos padres, e está por passar na geração dos filhos, é porque é algo estrutural que está passando. E se as pessoas da geração atual não se dá por conta, vai repetir como a história de aprendizagem, sem questionar o que está passando. E há a crise de dependência e desproteção, em famílias onde um ou mais de seus membros apresentam algum grado de disfunção ou dependência, falamos de adicções, falamos de depressão, de conduta suicida para suicida,
Y el dependiente mantiene a la familia con sus demandas de cuidado y atención. ¿Cómo es este funcionamiento? Vamos a acordar, la codependencia es una persona que solo se reconoce cuando está cuidando. Necesitará de alguien que mantiene la familia con sus demandas de cuidado y atención. Es una manera de alimentar el funcionamiento que el otro necesita. Posibles reações às crises, angústia e medo, sim, reações agressivas, parálises, a energia se concentra em uma experiência, se altera a noção do tempo, o processo de toma de decisões e conflitos, os roles familiares se podem cambiar e o processo de readaptação à nova realidade não é linear. Cada família tem seu tempo e cada persona de la familia su modalidad de readaptación también. Bien, entonces el síntoma de una persona del sistema familiar es una enfermedad de esta única persona. Estamos hablando de un sistema que fomenta este síntoma, que fomenta esta enfermedad. E também vamos falar do conceito de resiliência. A origem é em la física, a propriedade por la qual a energia armazenada em um corpo deformado se desarrolla quando cessa o esforço e que causa a deformação elástica. Habilidade para resistir a adversidades e recuperar-se. Então, de la física, cambiamos para a parte psíquica também, hablamos que há pessoas com mais resiliência, há pessoas com menos, ou se há pessoas com capacidade de volver a seu estado natural, a resistir às adversidades, depois de passar por algo difícil, algo de uma deformação. É capacidade para volver a onde estava antes, depois de enfrentar uma situação de impacto ou trauma. Esse é o potencial do ser humano para sair fortalecido de uma experiência difícil. Como Walsh falou então do conceito de resiliência, pero ampliando um pouco, saindo do conceito biológico, física, biologia individual para el sistema. E o conceito inicialmente para utilizar casos individuais, atualmente está aplicado à família como sistema. E enfoque mais completo de ajuste e resposta à crise, à situação imediata, mientras que o enfoque de resiliência se enfoca em compreender os problemas dentro de contexto histórico, político, socioeconômico e cultural. É fruto da interação de lo inato, sim, há algo de la biología de la persona, e lo adquirido del indivíduo, de la familia, del contexto, e la familia es fuente potencial de resiliencia. Hay mucha fuerza en las conexiones, en las relaciones. Entonces, es importante identificar los recursos potenciales en las relaciones humanas, sea de familia, sea de red social, la comunidad, amigos, trabajo, escola, sea a comunidade mais ampla também. Há ponto importante porque, volvendo ao conceito original de resiliência, volver a seu estado natural depois de sofrer tensão. Pero hoje sabemos que não volver, depois de sofrer uma tensão e a capacidade de se reorganizar e adaptar-se, não volvemos a nosso estado natural. Volvemos com outro conhecimento, volvemos com outra percepção da vida, volvemos com outra aprendizagem. Então, é muito mais que volver ao natural. Bien, como uma ideia, então, de construir caminhos para sobreviver ante a diversidade que hace a capacidade, a oportunidade, a capacidade de resiliência. O que dificulta a resiliência?
Quando os membros da família tentam proteger-se mutuamente de uma informação dolorosa ou ameaçante, mediante o silêncio, o secreto ou a distorção. Há bloqueio na comunicação que cria barreiras para a compreensão, toma de decisões e a relação autêntica. O bloqueio de comunicação distancia as pessoas, hace uma separação entre as pessoas. E a situação se compara com ter um elefante em la habitação, um animal enorme del que não se pode falar, pero está aí. O estresse familiar, a superação e adaptação, buscando um funcionamento adaptativo à família e a los membros também por separado. O ajuste em uma área pode desencadenar dificuldades em outras áreas também, porque estamos falando de um sistema como se fosse uma rede, quando movemos um ponto, a movimentação é para toda a rede. El no hablado puede permanecer latente y terminar expresándose en síntomas emocionales o físicos, o bien aflorando en otras relaciones o contextos de vida. La importancia de ayudar a la familia a hablar lo que realmente piensa, siente. El aumento de la resiliencia, entonces, no negar el problema, existe, está ahí. Aceptar que lo que no se puede cambiar y centrarse en la solución en lugar del problema. Lo que puede cambiar, lo que no puede, aceptación, pero hay cosas que puede intentar cambiar. Identificar el problema e intentar hacer una lluvia de ideas, toma de decisiones compartida, con enfoque en objetivos. Aquí son las estrategias tradicionales de resolución de problemas. E as pessoas não podem controlar o resultado dos eventos, pero podem tomar decisões e encontrar formas significativas de participar ativamente no processo do desejo. A perspectiva, ver o problema desde um ângulo diferente, tendo em conta crenças que podem ser disfuncionais, a ideia de que não puedo conseguir algumas coisas, não todo, mas algumas coisas. Perceber alguns eventos estressantes como parte da vida, por exemplo, niños que crescem, necessitam uma adaptação, porque o manejo de los padres com um niño pequeno é diferente de com um niño mais grande. Quando há uma morte de um membro também, evento estressante que necessita uma readaptação. E a atribuição de significado à diversidade. ¿Será el final esta diversidad? No, con certitud no, porque la vida tiene muchas cosas, mucha diversidad, como muchas cosas buenas también. ¿Y lo que puedo aprender de esto entonces? ¿Qué está pasando en mi vida? Los puntos clave para la resiliencia. Extrair el significado de la diversidad, porque só se logra a resiliência depois da diversidade. A diversidade é a oportunidade para conhecer algo, para sentir algo, para discriminar algo, para aprendizar. O sentido de coerência, a crise como um desafio significativo, compreensível e manejável. Mantenimento da esperança, uma visão otimista, confiança na superação, centrar-se na força, enfrentando lo possível, a aceitação de lo que não se pode cambiar. Flexibilidade para o cambio, a recuperação, a adaptação, búsqueda de reconexão e reconciliação em relações problemáticas. Como hacemos isto? Ajudando com a conexão interpersonal, invitando pessoas para estar junto, fazendo conversações de intimidade, de vulnerabilidade, de conexão, com apoio mútuo, colaboração e compromisso, com respeito às necessidades, diferenças, com uma comunicação clara que necessitamos treinar porque as pessoas não o sabem fazer, com palavras e ações, e a mobilização da família extensa e apoio social e as redes comunitárias.
Ou seja, a resiliência se viene cada vez mais como uma interação entre a natureza da pessoa e um contexto, estimulada por relações de apoio, se é possível. E como dentre tantos recursos da resiliência, eu vou falar do trabalho de Carlos Slutsky acerca das redes sociais. O que seria? Começou na década de 70, 80, as práticas sistêmicas e o campo de saúde mental, da terapia familiar e da terapia comunitária também. Parte da ideia de que nossa identidade se construye e reconstruye constantemente no transcurso da vida a partir da interação com os demais. Familiares, amigos, inimigos, conhecidos, companheiros, todas as pessoas com que interactuamos. Por lo tanto, estes outros, como co-construtores, parte intrínseca de nossa identidade. E a red se forma a partir do encontro entre as pessoas. A única maneira de construir um cambio, a única maneira de conhecer a resiliência é a partir do encontro. Como vamos então manejar as redes? É generar espaços de comunicações e negociações que gestionam conflitos, alcançar com maior poder alguns resultados, não implica necessariamente a solução do problema principal, mas é importante o processo de unir forças e no descobrimento de novas possibilidades de ação neste sistema. O prazer de descobrir novas alternativas e possibilidades de afrontamento do problema. Ela suma da rede social personal, suma de todas as relações que o indivíduo percebe como significativas ou define como diferenciadas da massa anônima da sociedade. Ou seja, quem tienes em tu rede social? Quem são as tuas pessoas importantes? Mesmo que não estejam agora disponíveis ou falando com ellas, pero quem são as pessoas importantes de tu rede social personal? Os limites do sistema significativo do indivíduo não se limitam à família nuclear ou extensa, são todos os vínculos, famílias em sentido amplo, amigos, companheiros de trabalho, de estudo, inserção comunitária, atenção de saúde. Esta rede se pode representar através de um mapa que tem em conta todas as interações. Então, como uma pequena sugerência do trabalho de resiliência de redes familiares, eu vou apresentar como fazer o mapa de redes para poder observar onde estão os recursos de outras pessoas para ajudar com o trabalho. Entendiendo a rede social significativa, algumas reflexões, então, ajudar a pessoa, e vocês podem começar a pensar agora, quem é parte de nossa família? E neste momento, evocamos um conjunto de consensos legais, culturais e emocionais, de onde vêm. Quem é importante para mim? E como defino o que é significativo? E quando vamos ativar nossa importante rede personal? Por exemplo, quando há o trabalho com adicções, quando há o trabalho com conduta para suicida e suicida, se podemos, devemos trabalhar com a rede personal. Em las experiências de pérdida e dolor, de alegria e amor, de crescer e criar hijos, de viver e evolucionar, que organizamos, ordenamos e damos sentido às pessoas de nossa rede social significativa. Mientras vivimos, vamos conhecendo melhor, compreendendo melhor as conexões. A importância das redes. Fuerte evidência que uma rede social estável, sensível, ativa e confiável protege a pessoa contra a enfermidade, atua como agente de ajuda e derivação, afeta a pertinência e rapidez no uso de serviços de saúde, acelera os processos de curação, aumenta a supervivência, é decir, genera saúde. As funções da rede.
companhia social, apoio emocional, guia cognitivo e conselho, regulação social, ajuda material e de serviços, acesso a novos contatos. Eu vou apresentar cada função desta, eu vou apresentar um pouco e depois como fazermos o mapa. A função de companhia social, realizar atividades conjuntas ou simplesmente estar junto com alguém. El apoyo emocional, la persona donde tenemos intercambio que conecta una actitud emocional positiva, simpatía, empatía, estímulo, apoyo. Contar con la resonancia emocional y buena voluntad de la otra persona. Características de amistades y relaciones familiares cercanas con bajo nivel de ambivalencia. El guía cognitivo y consejo son personas o interacciones destinadas a compartir información personal o social. La regulación social son interacciones que recuerdan y reafirman responsabilidades y roles y neutralizan desviaciones de comportamiento que se alejan de las expectativas colectivas. Muchos de los ritos sociales actúan como un recordatorio de estas restricciones. Es una función importante porque la ausencia de una red social reguladora o de control permite el incesto y la violencia. Mientras estamos evaluando um mapa de red, podemos observar se há ou não alguém que exercita esta função. Há a função de ajuda material e de serviços, a colaboração específica basada em el conhecimento experto ou ajuda física, incluso os serviços de saúde. E os profissionais de saúde são membros importantes desta rede. Ustedes hacen parte de la red de muitas pessoas, e parte importante, incluso para ativar outras pessoas que podem ajudar o consultante. Por exemplo, tu hermano não comparte intimidades, pero é um grande companheiro quando estás enferma e um bom companheiro para conversações ligeiras mientras arreglam a habitação. Aqui temos a função de companhia social do hermano e ajuda material, arreglando a habitação. Um amigo é tu pañuelo para o dolor del alma, função do apoio emocional, pero não para os dolores corporales. É quem te invita ao grupo de estudo, onde conoces a pessoas que se convertem em amigos. A função de acesso a novos contatos. En el trabajo, tu jefe te recuerda quién eres desde el punto de vista de tu rol social porque llegaste tarde. Es una regulación social, el jefe hablando acerca del horario del trabajo. Reorganiza la persona. Pero te ayuda a cambiar la llanta del carro, del coche. Ayuda material. ¿Observaron? Una persona puede tener varias funciones en la red y es importante discriminarnos cuáles son. Se construye a partir de una reflexión, el mapa. ¿Quién son las personas significativas en la vida de esta persona? ¿Con quién puede contar y quién puede confiar? ¿Con quién le gustaría relacionarse y hablar? ¿A quién ofrece apoyo y confidencialidad? Porque la persona también tiene funciones para las otras de su red. Importante, ¿quién ya no pertenece a esta red, pero dejaron marcas en su vida y pueden tener un nuevo enfoque? Por ejemplo, yo puedo poner en mi mapa de red mi abuela que ya se murió, pero mi abuela tenía la función de consejos, la función de apoyo, de consejo. Entonces, yo puedo pensar en algún momento, lo que mi abuela me diría en este momento para este problema. De alguna manera, estoy rescatando y hablando con el significado de esta persona en mi vida. Aquí está el mapa. ¿Cómo hacemos el mapa? Bien al centro el nombre de la persona. En el primer círculo vamos a poner las relaciones más íntimas, en el segundo las relaciones un poco más distantes, sociales, y en el tercero las personas conocidas. En el primer cuadrante, la familia, entonces, ¿quién de tu familia puede poner, puede hacer tu mapa
haga tu mapa para poder experimentar un poco cómo es. Pone la letra o el nombre de las personas donde tienes relaciones más íntimas de tu familia. Aquí el nombre donde tienes relaciones sociales de tu familia. Y aquí el nombre de las personas de tu familia que son más distantes, más conocidas. Sí, podemos poner las personas que no nos gustan también, pero hacen parte de nuestra red. Aquí vamos a poner los amigos con el nombre de los amigos más íntimos, el nombre de los amigos que tenemos una relación más social y el nombre de los amigos que son más distantes. El tercer cuadrante son las relaciones de trabajo y estudio. En el primer círculo, las personas más íntimas. Aquí las personas donde tenemos relaciones más sociales. Y aquí personas del trabajo y estudio son más conocidas. Aquí el cuarto cuadrante son las personas de la comunidad más íntimas, más relaciones sociales, más distantes. Y en este pequeño punto aquí, los servicios de salud. Generalmente aquí están los psicólogos, los trabajadores sociales, médicos, los servicios que la persona consulta. ¿Quién tiene más relación, más íntimas, más social y más conocida? Después de poner el nombre de las personas, vamos a evaluar las funciones, por ejemplo, como ya vimos, de apoyo emocional, de regulación social, de ayuda material y de servicios, de consejos, y también vamos a evaluar otros puntos importantes. ¿Cuáles son? Algunas preguntas que necesitamos hacer. ¿En qué dirección crees que se dirige tu relación con esta persona? Volvemos al mapa. Hay una persona aquí, un amigo que está un poco más distante. ¿En qué dirección crees que está yendo esa relación? ¿Y desea que se quede más distante o no? ¿Cómo podemos hacer para aproximarla? Vamos a enviar un mensaje, por ejemplo. Se um aumento da intimidade, uma diminuição da intimidade ou cambios não previsíveis, o que pensaste e sentiste acerca de isto? Como foi mirar tu red depois de poner todas as pessoas? ¿Te gostou? ¿Não gostou? ¿Qué le falta a tu red? Vamos a acordar que quando hacemos uma red, hacemos a red de este momento de la vida, como se fuera uma fotografia. Não é a todo momento, porque estamos também em constante cambio. ¿Qué recursos existen en tu red que no están siendo utilizados? Una vez haciendo un trabajo con un consultante y su hermano estaba distante y los dos habían peleado. Él tenía mucha tristeza porque era una relación muy importante para él. Entonces, hablamos acerca de esto y pensamos cómo podría reactivar el contacto y la conexión con su hermano, cómo podría hablar acerca de esta pelea. ¿Qué diferencia hace en la práctica centrar la mirada en lo que falta o en los recursos no utilizados? Podemos mirar todo esto también. El proceso de elaboración del mapa activa las memorias y sugiere la posibilidad de restablecer relaciones ya iniciando la movilización de la red. Porque hay personas importantes aquí y está interesante porque hay personas que tenemos vínculos en la vida que no necesitamos hablar todos los días. Podemos, generalmente es común con amigos de fe, porque cuando hablamos parece que ayer estávamos juntos y compartiendo cosas. Es la conexión de amor con los amigos. Bien, también vamos a mirar el tamaño de la red. ¿Hay muchas personas en tu red o pocas? ¿Por qué? El número de personas significativas vamos evaluar em dois pontos. Indica que as redes medianas são mais efetivas em situações de estresse a largo prazo que as pequenas ou muito numerosas. Por quê? Uma rede muito numerosa passa a ideia de que alguém vai fazer algo, mas a pessoa pode se quedar sola. E uma rede muito
muy pequeña, una red muy pequeña, hay una sobrecarga en las personas. Entonces, el ideal es que sea una red mediana. Las redes mínimas são menos efetivas e assumem uma sobrecarga. Por exemplo, aqui, um povo de um anciano com enfermidade de Alzheimer, quem vai ajudar? Há poucas pessoas para ajudar em uma rede pequena. Quando a rede é muito grande, pode relevar um excesso de confiança que não sempre é um fator protetor. Por exemplo, alguém já deve estar ocupando-se do problema. Las redes sociales muy extensas se pierde la capacidad de llevar a cabo las diferentes funciones por un mecanismo de inercia. Favorece que nadie tome una acción puntualmente. La densidad es otro punto. En el primer cuadrante están todas las personas, en el segundo y el tercero, o está mejor distribuida. La conexión entre los miembros independientemente del informante. Cuando los miembros de la red del informante están conectados entre sí también, tiene otras relaciones entre sí. Por ejemplo, mis compañeros de trabajo que son amigos entre sí. Un nivel de densidad medio es mejor, ya que le permite verificar la información. Por ejemplo, no creo que esté bien. ¿Qué opinas acerca de nuestro amigo? Una red con nivel de densidad muy alto favorece presión de los miembros, presión para que el individuo se adapte a las reglas del grupo y si él persiste, la desviación individual provoca la exclusión de la red. Homogeneidad, heterogeneidad, sexo, edad, mi red de 90% de mujeres con X años con cultura, el nivel socioeconómico, orienta en relación a tensiones por diferencias culturales o diferencias socioeconómicas. Y los atributos y funciones del enlace de cada relación. La intensidad o compromiso o el grado de intimidad con tu hermano, con tu amigo, con tu jefe. La versatilidad se ocupa más de una función por veces sí. Por ejemplo, un hermano puede ser un amigo y puede ser una ayuda de servicios, puede ser un profesional de salud. La reciprocidad, si lo que tú recibes es lo que tú haces para la otra persona también. La frecuencia de contacto, necesidad de mantenimiento, sí es importante, pero cada relación, cada persona va a elegir. La historia común, cómo se conocieron, la experiencia previa de activación del vínculo, el compañerismo, aquí son las funciones, apoyo, guía cognitivo, possibilidade de ajuda, novos contatos e novas redes. La posición o distribución. La posición del total de la red, se un bico en cada cuadrante y cada círculo, altamente localizadas, son menos flexibles y efectivas, generan menos opciones de apoyo y sociabilidad que las redes de distribución más amplias. La dispersión, distancia entre los miembros, uno está muy listo, con mucha intimidad, el otro que es importante está en el tercer ciclo, afectando la facilidad de acceso al informante, diferentes accesibilidad a los miembros ubicados en el mismo círculo. Com as redes sociais em linha e a comunicação virtual, essas distâncias podem diminuir, porque podemos falar com a pessoa como pode activar o contato de uma maneira em linha. A rede de apoio social de cada pessoa pode jogar um papel muito importante na redução de sua vulnerabilidade. E, por vezes, está aqui uma grande possibilidade de ajuda para o sistema familiar, para a pessoa que estamos trabalhando. O desenho do mapa de rede, então, cambia com o tempo. A los 7 anos, o mapa é bastante diferente de 15 ou do momento atual. Alguns eventos como enfermidades crônicas agudas, migrações, matrimônios, separações, vejez, também darão contornos diferentes. E sim, atentar para a fase do ciclo de vida da pessoa que estamos fazendo o mapa.
¿Y cuál es la importancia del mapa para nosotros, los profesionales de salud? La posibilidad de nombrarlo, hablar de él, tener acceso a la red con fines terapêuticos, visualizando la disposición, decidir cuál o cuáles de las muchas redes se cruzan, pueden activarse o desactivarse por veces, ayudamos a la persona a desactivar a alguien, por ejemplo, en una situación abusiva, en una relación tóxica, podemos ayudar a desactivar o modificarse, ampliando así el repertorio profesional, mediante la inclusión de otros integrantes con el trabajo realizado. Um ejemplo de um trabalho de rede, uma pareja que cambiou de cidade porque o homem tinha problemas com adicções, problema com cocaína, e cambiaram de cidade para tentar. E nessa outra cidade não tinham nenhuma pessoa, porque toda a família dele e de ela era de la primeira cidade. E cambiaram, tinham dois ninhos pequenos e ele estava tentando fazer seu tratamento, tentando parar de usar e não lograva, não lograva. E a mulher foi a la comunidad, a la iglesia y conoció parejas, el trabajo que la iglesia hace con parejas. Y el grupo de parejas empezó, hicimos el mapa de red de este hombre y él, con la descripción de los nuevos amigos del trabajo de parejas de la iglesia, chamamos essas pessoas e foi incrível porque ajudaram quando este homem necessitou de uma internação, ajudaram a mulher, os ninhos, se quedavam com os ninhos quando a mulher necessitava ir para o tratamento ou levar coisas para ele. Uma nova rede, os dois lejos de suas famílias, pero havia força aqui, havia ajuda aqui. E ele logrou o tratamento, se quedaram muito bem com essas pessoas. Uno de los múltiples desafíos de un enfoque sistémico que incluye responsablemente variables de contexto, abarcando variables de la red socioeconómica, cultural, es desarrollar relatos que encarnen esperanza, que generen retroalimentación de autoría, que subrayen las capacidades y la eficiencia potencial de quienes nos consultan. Y es posible, entonces, el trabajo con resiliencia, el trabajo con redes personales y hablando acerca de sistemas familiares, sistema de comunidad, es un trabajo de esperanza, de fuerza con esperanza. Muchas gracias por estar con ustedes aquí y tendremos la oportunidad de una conversación interactiva en pocos días. Hasta breve. Hasta pronto.